Olá pessoal, tudo bem? Então assim, as nossas aulas de história dessa semana são as capitanias hereditárias, né? Então, devido ao alto custo que se tinha para manter, para Portugal manter as expedições guarda-costas, né? Que estavam explorando a madeira, ou seja, a mata, o pau-brasil no Brasil. Então, o rei de Portugal resolveu tomar outras medidas para que não tivesse um alto custo com essas expedições guarda-costas. Então, o que essas expedições estavam ali para controlar as invasões que vinham afetando o Brasil. E essas invasões, mesmo com as expedições guarda-costas, elas continuavam acontecendo. Então, principalmente no litoral do Brasil. Por quê? Porque ali tinha muita mata e, como eu falei na aula passada, o pau-brasil era muito explorado e vendido por causa que ele era usado pelos tintureiros, né? Porque ele tinha uma tinta que servia para pintura. Então, o que aconteceu? Portugal resolveu, então, ocupar as terras brasileiras. Antes mesmo de Martins Afonso de Souza, né? Deixar o Brasil. O que aconteceu ali? Então, Dom João III, ele resolveu, então, deixar, né? Resolveu, então, aplicar, né? Ou seja, uma forma nova nas terras brasileiras. O que seria isso? Uma forma de governo. E essa forma de governo, ele já tinha lá nas ilhas de Portugal, né? E essa forma de governo era um sistema, né, que era usado pelos portugueses já nessas ilhas. Então, em 1534, o Brasil foi dividido, então, em 15 lotes. E esses 15 lotes eram chamados de capitanias. E essas capitanias, elas eram hereditárias. O que quer dizer isso? Capitanias hereditárias vai passando de pai para filho, certo? E os donos, para quem era dado esses lotes de terra, eram chamados de donatários. Então, aos donatários, proprietários dessas capitanias, era dado o poder de plantar, né, de cultivar e de colonizar a área, toda a área que pertencia, então, a Portugal. Então, eles poderiam ali estar desenvolvendo, né, aplicando recursos, desenvolvendo agricultura e também trabalhando nessas terras. Podiam escravizar os índios, né? Mas, devido a isso, apenas 2 capitanias que prosperaram, a de São Vicente, que é no sul do Brasil, e a de Pernambuco, que é no nordeste. Então, por que só essas 2 prosperaram? Porque as demais tinha falta de recursos, tinha falta de pessoas para trabalhar na agricultura e também falta de donatários. Então, essas capitanias foram se extinguindo. Aí, o que aconteceu, né? Com o tempo, e por ela ser grande em extensão também, e ficar longe do Brasil e Portugal. Então, tinha falta de pessoas, então, para trabalhar, falta de recursos, né? E esse tratado, então, de Portugal e Espanha, que foi dado às terras que era tipo uma divisória, esse tratado de Tordesilhas, que era feito um acordo entre a Espanha e Portugal, e delimitava o território que pertencia à Espanha e que pertencia a Portugal. Então, essas 15 lotes de terra, revisando, eram capitanias hereditárias, que eram doadas a pessoas, a donatários que o rei doava para pessoas de confiança dele. Aí eles poderiam plantar, eles poderiam colonizar, e o lucro que se tinha ali, uma parte ainda eles também tinham que reverter para Portugal. Então, desses 15 lotes de terra, ou seja, dessas capitanias, 2 prosperaram, São Vicente e Pernambuco, certo? E boa aula a todos.